para fazer, não é? Aleluia. Trabalhar para Ele, amém? Nós lemos lá em 2 Crônicas, não é? Capítulo 33, que fala sobre a idolatria de Manassés. Manassés, filho de Ezequias, não é? Ezequias era um homem que era temente a Deus, que gostava, não é, de seguir os caminhos que Deus orientava para que ele seguisse. Quando nós pegamos ler em 1 e 2 Crônicas, nós vamos ver que antes de Manassés, muitos reis eram, como é que eu posso dizer, serviam a Deus com excelência. Mas nós vamos ver que após a morte de Ezequias, Manassés, não é, ele reinou. Aleluia. E aqui vai dizer que tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E você vê que no verso de número 2, aleluia, glória a Deus, vai dizer: e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Aqui nós ouvimos o nosso irmão Cícero falando que não é bom provar o nosso Deus. Manassés, o que você imaginar de um homem que não agradou a Deus, este foi Manassés. Manassés, ele foi um rei que, além de ser idólatra, ele era agoreiro, ele era adivinho, ele consultava, não é? Adivinhos, feitiçaria, aleluia, glória a Deus, e encantadores. E fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Você vê que ele fazia porque ele queria provocar a ira do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E você vê que Manassés, ele era um ser tão incompreensível que ele passou, não é, o seu próprio filho pelo fogo, ou seja, ele deu por sacrifício o seu próprio filho. Aleluia. Agora imagine com você um ser humano que mata o seu próprio filho, aleluia, para talvez ter um objetivo dentro do seu reino. Você vê que ele ergueu as estátuas, não é? Os deuses que Ezequias tinha derribado. Ele fez tudo o contrário. Ele pegou dentro da casa do Senhor, ele fez imagem de escultura de outros deuses. Mas o que me chamou a atenção, meus amados irmãos, ainda mais do que o que Manassés já tinha feito nesse seu histórico, não é? Um histórico não agradável a Deus, ou vamos dizer assim, um currículo não agradável a Deus. Aleluia, glória a Deus. Foi no verso de número 11, 12, 13, que diz assim: pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, ainda em 33, os quais prenderam Manassés entre os espinhais, e o amarraram com cadeias e o levaram à Babilônia. Você vê que ele era tão terrível que eles prenderam ele entre espinhos, irmãos. Eles colocaram cadeias contra ele e levaram para a Babilônia. E no verso 12 diz: e ele, angustiado, olhe, escute, orou deveras ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito perante o Senhor, o Deus de seus pais. Ele fez oração, e Deus aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e tornou a trazer a Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. O que me chamou a atenção, ainda mais do que o que Manassés fez, não é? E passou por aquele reino, foi a misericórdia de Deus. Aleluia. Você vê que em meio aos feitos de Manassés, ao qual ele prejudicou não só a ele, mas a toda a população de Judá, irmãos. Você vê que ele era, talvez, vamos dizer assim, um homem que ele era um mau conselheiro, um homem que botava as outras pessoas no caminho errado. Aleluia. A palavra de Deus vai dizer que ele fez isso com o povo de Judá. Aleluia. Mas eu quero te dizer que a misericórdia de Deus, ela é maior. Ela é maior do que qualquer outro feito que eu e você tenha feito, irmão. E nós temos visto isso em nossas vidas. Nós sabemos o que nós tínhamos feito na vida passada. Nós sabemos por onde nós passamos, o que nós praticávamos, o que nós fazíamos e falávamos do nosso Deus. Mas Ele teve misericórdia de nós. Aleluia, glória a Deus. Você vê que a misericórdia de Deus, ela é tão grande
que chegou ao ponto que Manassés ali orou ao Senhor, e o Senhor fez o que? Ele aplacou a dor de Manassés. É porque, como o nosso irmão falou aqui, mesmo que nós for infiel, Ele é fiel a nós. Olha, meus amados irmãos, eu quero te dizer que nós servimos a um Deus, ao qual Ele jamais nos despreza. Possa passar por vale que você esteja passando, por dificuldades que você esteja passando, mas Ele nunca deixa de estar com você. Aleluia. Manassés, ele estava ali, não é? Em meio ao seu reino, reinando. Talvez ele dizia que era um soberano maior do que Deus. E nós sabemos que quando o homem ele quer se exaltar mais do que Deus, Deus abate. Nós vemos o exemplo de Nabucodonosor, quando ele olhou para aquela grandeza, não é, da sua terra, dali que ele tinha possuído, o seu palácio, e ele disse que foi por força e por mérito da sua mão. Aí Deus disse: olha, eu vou te fazer comer com os animais. Sabe por que Deus faz isso com o homem? É para que ele entenda que todas as coisas é Ele quem faz. Aleluia. Quando Manassés achou que era o bambambam, aí Deus disse: agora eu vou te mostrar quem é que manda no pedaço. Aí ali naquele momento Deus fez com que os príncipes, você vai ver que a palavra de Deus diz: pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria. Quer dizer que não foram eles que foi o Senhor quem mandou. Aleluia. Deus mandou para tratar com Manassés, para tirar aquela soberba, aleluia, para tirar do seu coração aquela prepotência e saber que Ele é quem manda. O Deus Todo-Poderoso é quem decreta o nosso final. Aí Deus disse: olha, Manassés, tu vai ter que orar eu, tu vai ter que se curvar eu, tu vai ter que entender que só eu sou Deus. Aleluia, glória a Deus. E Manassés, ele orou, e Deus não deixou de ouvir a sua oração. Deus ali aplacou aquela angústia de Manassés, e ele entendeu que só o Senhor é Deus. Você vê que no verso de número 13, na parte B, diz: então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Aleluia. Eu sei que muitas das vezes passou isso em nossas cabeças, em nossos corações, quando nós estávamos aí neste mundo vil, ao qual o tentador tentava nos derrubar a cada dia para nos fazer fracassados. Nós sabíamos que muitas das vezes passou em nosso coração de não vir à casa do Senhor. Mas o Senhor, Ele mostra a sua bondade para com os seus filhos. Ele mostra a sua misericórdia. Aleluia, glória a Deus. Lá em Isaías, capítulo 49, verso 15, diz: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que se esquecesse, eu todavia não me esquecerei. Olha, Deus está te dizendo assim: olha, mesmo que a tua mãe esquecer de ti, eu não esquecerei de você. Nós bem sabemos que é difícil, não é, uma mãe que amamenta esquecer o seu filho. Mas você vê que Deus ele é bem crítico quando fala isso, dizendo que mesmo que a mãe esqueça do filho que amamenta, Ele não esquecerá de vós. Olha, eu quero te dizer que em meio às angústias da tua vida, em meio às tribulações que tu tem passado ou estás passando, o Deus Todo-Poderoso, Ele está lado a lado com você. Ele tem mostrado a sua grandeza, o seu poder e a sua glória diante de você, e tem te ajudado, tem te dado força, irmão. É bem verdade que muitas das vezes nós não temos forças de chegar à casa do Senhor, mas Ele dá uma palavra e nós temos um regozijo tão grande, meus amados irmãos. Me faz lembrar da passagem que eu meditei uns dias atrás, lá em Salmos 73, que fala sobre Asaf, não é? Eu quero ler aqui para os irmãos um pouco, que diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus pés. Asaf estava dizendo: olha, quase que eu escorreguei os meus pés. Mas sabe por que ele disse isso? Eu vou dizer no verso 2. No verso 3: pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Aleluia. Pelo que a soberba os cerca como um colar,
veste-se de violência como um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente. Erguem a boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui e águas de copo cheio se lhe espremem. E dizem, como o sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios e todavia estão sempre em segurança e se lhes aumentam as riquezas. Quando Asaf ele fala sobre, ele dá este comentário, não é? Quando ele estava passando por um momento não bom. Asaf não estava passando por um momento de alegria. Asaf estava passando por um momento talvez de opressão. Glória a Deus. Aí a continuidade do capítulo diz: pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim: eis que ofenderei a geração de teus filhos. Glória a Deus. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Olha, irmão, quando nós buscamos compreender as coisas do mundo, nós ficamos perturbados, porque nós não entendemos, porque nós olhamos, vemos eles alegres. Asaf disse isso aqui, aleluia, entabulou isso aqui em Salmo 73. Quando ele olhava para a prosperidade do ímpio, o ímpio estava lá abundante, estava folgado, não chorava a morte, mas ele quis dizer assim: eu que sou crente, passo por tantas aflições, passo por pelejas, já foi dito nesta noite, aleluia, mas eu quero te dizer o que foi que Asaf fez, aleluia. No verso 17 ele diz assim, olha: até que entrei no santuário de Deus, então compreendi eu o fim deles. Olha, o que Asaf estava te dizendo era: olha, tem coisa que somente o teu joelho pode entender. Somente quando você entra pelas portas da casa do Senhor é que você vai entender o fim deles. Asaf estava dizendo: foi preciso eu entrar, foi preciso eu estar na casa do Senhor para compreender qual era o fim daqueles que não buscavam a Deus. Olha, Asaf sabia que aqueles não tinham um caminho certo, irmão. Asaf sabia o que ele queria aqui entabular, era que ele sabia que aqueles não tinham um caminho para o qual tinha um fim de chegada. Aleluia. Eles que estão aí fora não sabem para onde vão parar. Aleluia. Mas eu e você que estamos aqui, sabemos que nós temos uma direção. Aleluia. E essa direção não é para balada, não, irmão. Essa direção não é para o São João em Caruaru, não. Essa direção não é para pular o frevo aí fora, não. Essa direção é para entrar na cidade celestial. Essa direção é para chegar nas mansões celestiais, ao qual o nosso Jesus está nos esperando. Cada um de nós vamos receber uma coroa, mas não é uma coroa corruptível, não é uma coroa incorruptível. A tua coroa está esperando a sua chegada. Nós estamos com o nosso passaporte na mão. Aleluia. E quando as trombetas soares, nós vamos adentrar neste céu, ao qual Jesus vai nos cear, ao qual nós vamos ver a face de Jesus. Agora, para isso, nós temos que fazer como o Asaf. Aleluia. Entrar no santuário de Deus. Aleluia. Porque este mundo nós não compreendemos. Aleluia. As pessoas deste mundo, se nós for tentar compreender, nós ficaremos loucos. Aleluia. Asaf, talvez, quando ele cita, não é, este salmo, ele estava talvez no começo de uma depressão, irmão. Talvez ele estava em um começo de uma depressão. Aleluia. Lá no Salmo 94, verso 19, diz: os meus cuidados, que ele é o mesmo que a ansiedade. Aleluia. Quando ele fala sobre os meus cuidados, lê aí Salmo 94, verso 19, vai dizer assim: multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados, as tuas consolações reanimaram a minha alma. Oh, meus irmãos, vai reanimar. A palavra de Deus, ela reanima o nosso coração. A palavra de Deus, ela reanima o nosso eu. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Quantas das vezes nós não estávamos aqui com esta ansiedade dentro de nós e o Senhor Jesus, ele nos dá uma palavra, alguém chega, canta um hino e nós reanimamos.
precisamos. Aleluia, glória a Deus. Eu quero te dizer nesta noite que o nosso Deus, Ele não tem te deixado. Ainda que o cenário pareça que Ele não está te vendo, ainda que o cenário pareça que Ele não está te ouvindo, eu quero te dizer nesta noite, espere, porque Deus vai fazer. Aleluia. Quantas das vezes nós oramos a Deus e nós não recebemos uma resposta, não é? Quantas das vezes nós clamamos a Ele e a resposta não chega? É porque Ele está trabalhando, irmão. Muitas das vezes é preciso Ele trabalhar em silêncio. Aleluia. Que é para não atrapalhar a bênção. Aleluia. Quantas das vezes nós não nos prostramos no nosso quarto e começamos a orar com a nossa face no pó e nós começamos a chorar ali e até às vezes dormir, irmão. Por cima das lágrimas. Mas tu acha que Ele não assinou tudo lá? Está tudo escrito, irmão. Aleluia. Tu lembra quando Mardoqueu ele ia ser morto por Amã? Nós estávamos estudando este tema. Amã ali ele faz uma forca, não é? E para Mardoqueu, aleluia. E antes disso conspiraram contra o rei. E Mardoqueu ali falou, não é, para o rei que tinha alguém conspirando contra ele. E ali o rei, talvez, vamos dizer assim, que não fez caso, não é? Tomaram as providências, mas Mardoqueu permaneceu na porta. O que eu quero te dizer é que nós temos que permanecer esperando. Porque nosso Deus, Ele assinou lá, nos livros das crônicas. Quando o rei olhou e disse, abriu logo em cima das crônicas e disse, oxe, o que foi feito a esse homem? Aleluia. Muitas das vezes Deus Ele está te vendo, mas Ele está preparando algo maior para ti. Muitas das vezes você acha que Deus não está fazendo nada, mas Ele está fazendo tudo. Ele está fazendo coisa grande para que você seja honrado, irmão. Mas isso é preciso estar. É preciso permanecer. É preciso buscar ao Senhor e dizer que Ele é grande, que Ele faz. Aleluia. Porque o nosso Deus, Ele é dono de todas as coisas. E vamos saber esperar no Senhor, porque Ele tem um bom para mim e para você. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de